E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero tratar um pouco deste assunto, né? Esse vídeo aí com esse título, né? São Pedro, o pastor do rebanho de Cristo. Vamos entender um pouco mais sobre a figura de São Pedro. Enquanto a gente mais entender sobre esse assunto, né, de São Pedro, mais a gente vai amar a nossa fé, mais a gente vai amar o Santo Padre, né, o Papa Francisco e todos aqueles sucessores de São Pedro. Então é muito importante este assunto por isso, porque quanto mais você entende, você compreende aquilo que eu chamo, né, a beleza da fé católica, e quanto mais a gente entender, mais a gente se aproxima do ideal. A gente pisa no solo da igreja, no solo sagrado, com um gosto diferente. A gente participa da celebração eucarística, participa da celebração da igreja com um gosto diferente. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente entender a nossa fé, para a gente viver cada vez mais segundo o coração do Divino Mestre Jesus Cristo. Então fica aí nesse vídeo até o final. É muita coisa que a gente tem para falar desse assunto, né, de São Pedro. Não se esgota num vídeo pequeno. A gente poderia ficar muito tempo falando sobre este assunto, mas também para não ficar cansativo, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então vamos tratar um pouco deste assunto nesse vídeo, né? Fique aí até o final para a gente conhecer um pouco de Pedro e desse pastoreio que lhe foi encarregado pelo próprio Cristo, esse pastoreio do rebanho de Cristo. A gente vai observar aqui um aspecto maravilhoso na figura de São Pedro, que está lá em Lucas, né, 22, do 31 ao 32, aonde Jesus Cristo rezou por São Pedro. A gente vai entender um pouco dessa questão, desse pastoreio de São Pedro. Veja, quando Jesus Cristo rezou por São Pedro, em Lucas 22, 31 e 32, é o único texto aqui que Jesus Cristo rezou pessoalmente para um dos apóstolos, né, em particular. Veja, ele rezou em particular por São Pedro. Tem aquela oração sacerdotal lá de João 17, é um outro assunto, ele orou por todos nós. Mas aqui, especificamente, em Lucas, né, 22, 31 e 32, ele fez essa oração por Pedro num contexto maravilhoso, né? Num contexto muito bom de dizer para a gente, o que é que isso quer dizer para nós hoje? Essa oração que Jesus Cristo fez por Pedro. Ele vai dizer, olha, eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça, para tu confirmar, né, os teus irmãos na fé. Dizendo isso, Jesus entende que ele está beneficiando o colégio apostólico. Veja que maravilha, que a gente vai estudando e vai aprendendo, né, a cada dia. Essa oração de Pedro não é para beneficiar somente Pedro. Olha o interessante, olha que coisa maravilhosa, né? Não é para beneficiar somente Pedro, é para confirmar os irmãos na fé. Veja, né? Ele orou por São Pedro, entendendo com essa oração beneficiar os demais apóstolos. Com essa oração de Jesus Cristo, ele está entendendo, está indicando beneficiar o colégio apostólico. Eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Como a gente falou no vídeo de ontem, Pedro, no seu final da vida, foi, né, extremamente convertido e apaixonado pelo Divino Mestre, a ponto de não querer ser crucificado de cabeça para cima, mas sim de cabeça para baixo. Veja, Pedro é aquele que vai confirmar os seus irmãos na fé, e a gente viu ele fazendo isso, né, plenamente, confirmando os irmãos na fé. Sem observar vários outros textos sagrados, onde mostra Pedro sendo, né, o príncipe dos apóstolos, sendo aquele que vai guiar a igreja, pastorear a igreja, né, aquele pastor visível que Cristo escolheu. Quando Cristo sobe para o Pai, ele escolheu e deixou São Pedro, esse pastor visível que vai
confirmar os irmãos na fé. E a gente vê isso em vários textos das Sagradas Escrituras. Vê Pedro tomando a frente, Pedro falando pelos apóstolos. Depois que Jesus Cristo ressuscitado, né, sobe ao céu, Pedro toma a direção ali do colégio apostólico, mostra claramente os textos bíblicos. Isso é maravilhoso. Então, essa oração de Cristo a Pedro é entendendo beneficiar todo o colégio apostólico. Essa oração não foi para beneficiar somente Pedro, né? O texto diz isso. Uma vez tu convertido, confirma os teus irmãos na fé. Então, a oração de Cristo a Pedro é uma oração, né, em benefício do colégio apostólico. Mas veja, ele escolheu apenas Pedro para fazer essa oração, indicando com aquilo beneficiar todo o colégio apostólico. E nenhum apóstolo, nenhum momento da Bíblia vai mostrar alguém questionando isso. Por que o Senhor orou por Pedro para que ele confirmasse os irmãos na fé? Por que não eu? Por que não aquele? Veja, em nenhum momento vai acontecer isso. Mostrando que a igreja nascente, né, entendeu plenamente a vontade do Divino Mestre. Veja que coisa bonita. Outra coisa bonita para a gente identificar, meus irmãos, na figura de São Pedro, como eu falei no início do vídeo, né, para a gente aprender a amar a igreja, aprender a amar o Santo Padre, o sucessor de São Pedro, né, o pastor visível do rebanho de Cristo, a gente precisa conhecer tudo isso. Veja que interessante, outro aspecto muito bonito com relação, né, a São Pedro, é que, veja, quando Cristo ressuscitado fala para Pedro pastorear o seu rebanho, lá em João, né, 21, do 15 ao 17, Jesus Cristo vai repetir 3 vezes para Pedro, né, apacentar o seu rebanho. Jesus vai falar 3 vezes para Pedro ser o pastor visível do seu rebanho. Tanto nos cordeiros, que a gente pode dizer que é a igreja, os seus colegas no episcopado, quanto das ovelhas, que significa todos nós, todo aquele povo de Deus que pertence a esse rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa questão, meus irmãos, de Jesus escolher um pastor visível para deixar como seu representante aqui na terra, como eu já falei, né? E a gente vai ver Pedro tomando a frente e falando pelo colégio, né, apostólico, depois que Jesus Cristo sobe ao céu. Quando Jesus faz esse movimento de escolher alguém para deixar como o seu representante visível na terra, não é? Porque Jesus vai subir ao céu, vai voltar para o Pai e vai dizer para Pedro, apacenta o meu rebanho. 3 vezes, apacenta o meu rebanho. Ou seja, Pedro é aquele pastor visível, representante de Cristo aqui na terra. Um representante visível na terra, que é São Pedro. E ele vai assumir isso muito bem. Uma coisa para a gente observar é que, na antiga aliança, a figura do pastor, a figura do cordeiro imolado, era o quê? Era uma figura de Cristo. Era uma representação de Cristo. Era ou não era, né? Então veja, né? Na aliança antiga, como a gente vê lá em Jeremias, por exemplo, né? Lá em Jeremias 23, versículo 3, a gente vê essa citação. E em vários outros textos sagrados, que você tem referência de pastor. Um pastor e uma ovelha. A gente vê, por exemplo, o tabernáculo era o quê? Era uma representação de Cristo, era uma figura de Cristo. Então a gente vai vendo na antiga aliança uma figura de Cristo visível. Veja, a gente vê na antiga aliança essa prefiguração do pastoreio de Cristo, né, e de sua obra. A gente vê uma figura do Messias na antiga aliança. A gente vê nessa figura do Messias na antiga aliança, por sinais visível. Então, aqueles grupos que dizem, olha, a igreja é invisível, essas pessoas, né, com todo respeito, mas elas vivem no mundo da lua, né? Porque os sinais visíveis que prefiguravam o Cristo e sua obra na antiga aliança. Tem vários sinais visíveis. Como eu falei, né, o tabernáculo era um sinal visível, os pastores, né, os cordeiros imolados, são tudo figura visível do Messias e de sua obra. Veja que coisa maravilhosa, mais uma vez repetindo, né?
Quando Cristo sobe ao céu, que a sua presença física foi tirada dessa terra, o que foi que ele fez? Deixar um pastor, né, visível, seu representante, né, aqui na terra. Veja, né, que coisa bonita. Na antiga aliança, Cristo já era representado por alguma coisa visível, pelos pastores, pelo tabernáculo, pelos cordeiros imolados, ou seja, ele vai sendo representado de forma por algo, né, visível. E quando ele sobe ao céu, né, ele deixa esse pastor, a figura do pastor de novo, veja, deixa a figura do pastor para guiar o seu rebanho, para, né, pastorear o seu rebanho. E ele escolheu Pedro. Então, você vê que é vontade do próprio Cristo ter esse pastor visível à frente de sua igreja, né? Essa pedra visível à frente de sua igreja. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, para a gente aprender a amar mais e mais os sucessores de Pedro. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que está toda fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo, né? Que a figura do pastor da Antiga Aliança, que era uma figura de Cristo, e Cristo, né, ao subir para o céu, ele deixa essa figura de Pedro, esse pastor visível, seu, né, representante visível aqui na terra. Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre essa beleza que é, né, a fé católica. Se você não é inscrito ainda no canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.